Agora então, voltando aos sintomas do TDAH, já falei de desatenção, agora vamos falar dos sintomas de hiperatividade e impulsividade. Então, os sintomas de hiperatividade são super fáceis de ser avaliado, qualquer pessoa que olha que a criança percebe claramente que é uma criança que tem um componente de atividade maior do que crianças que não têm o TDAH. Então o que acontece? Vão ser crianças que vão mexer com as mãos, os pés, se remexer na cadeira. Então parece que tem meio que um bicho carpinteiro assim na criança. A gente vai ver isso aí. E a gente vai acabar notando isso principalmente a partir do primeiro ano escolar, onde já é esperado que a criança fique um pouco mais de tempo sentada que as crianças em idade pré-escolar. Então o que acontece? A criança não vai conseguir ficar sentadinha lá na sala de aula, ela vai levantar várias vezes, e em situações que às vezes a gente não queria que a criança estivesse levantando, ela vai estar se levantando, vai estar trocando de atividade frequentemente. Para a criança com TDAH, com componente hiperativo, não existe caminhar, ela corre. Então vamos para lá, vai correndo, vamos para lá, vai correndo. Então isso às vezes acontece, enfim, de se estabanar, de cair no chão. Inclusive tem pesquisa mostrando que crianças que têm o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade sofrem mais acidentes do que as crianças que não têm déficit de atenção e hiperatividade, e o tratamento protege contra esses acidentes. Por isso a importância da gente estar ligado e às vezes realizar o tratamento também nas férias, que às vezes a gente para o tratamento nas férias, a gente vai falar mais adiante. Então a criança também vai ter dificuldade de brincar, se envolver em atividades de forma calma, atividades de lazer de forma calma, e às vezes vai brincar de uma forma mais calorosa, assim, e isso às vezes faz com que as crianças não queiram brincar com ela, porque do jeito que ela brinca, às vezes pode machucar a outra criança, isso acontece frequentemente. Por isso a importância da gente detectar precocemente e fazer o tratamento para evitar que a criança seja excluída. É muito comum na minha prática clínica a criança hiperativa ter dificuldades de relacionamento em função do seu jeito de brincar que as crianças excluem. Depois, às vezes, desde cedinho, desde lá da pré-escola, a gente já vê isso aí. E aquela coisa, a criança está todo vapor a 1000 por hora. Isso que a gente vai ver nas crianças hiperativas. Depois eu vou explicar por que, do ponto de vista neurológico, essas crianças têm esses sintomas. E outro sintoma que às vezes não é na atividade motora, é na questão da fala. Às vezes a criança hiperativa, ela fala pra caramba. Ela não consegue parar de falar. Tudo que ela pensa, ela fala. Isso acontece às vezes atrapalha inclusive conversas. Depois eu vou falar agora aqui dos sintomas de impulsividade. Por exemplo, as crianças que têm o componente impulsivo, déficit de atenção e hiperatividade, às vezes ela se intromete nas conversas, se intromete nos assuntos, às vezes estão os pais lá reunidos, a criança não deixa os adultos conversar, se intromete, estão os amigos reunidos, se intromete na conversa. Então isso é comum, é uma impulsividade na questão de fala. Então vai interromper os outros ou se intromete. Então outra coisa também que acontece, eles respondem as coisas de forma precipitada. O professor pergunta, quem descobriu Pedro Álvares Cabral? Não, mas é quem descobriu a lâmpada. Então a criança responde de forma precipitada, não consegue esperar. Isso se chama impulsividade, tem dificuldade de esperar a sua vez. Isso quando adulto vai se manifestar de diversas formas, não consegue esperar no banco, não consegue esperar no trânsito. Então são pessoas impulsivas, isso que acontece. E uma coisa que é importante a gente falar, a diferença entre impulsividade e ansiedade. Isso é muito comum, as pessoas confundem um com o outro. Ansiedade, gente, ansiedade deriva do medo. É a sensação subjetiva do medo. A pessoa vai se manifestar com o coração batendo forte, tremor, um desconforto que a pessoa vai ter às vezes no estômago, o que seja. Isso é ansiedade, são sintomas no corpo que a pessoa tem que são derivados do medo. A pessoa está com medo que vá acontecer alguma coisa ruim em geral. Isso é ansiedade. E impulsividade é não saber esperar. Então, às vezes as pessoas confundem. Ele é ansioso. Não, na verdade ele é impulsivo, ele não sabe esperar. Ele está inquieto, não para quieto. Isso é impulsividade, são coisas diferentes. Às vezes a pessoa ansiosa também manifesta sintomas de inquietude, mas são coisas diferentes, como eu estou explicando aqui para vocês. Então, expliquei então os sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Esses são os sintomas então do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.